A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 da nossa revista da Escola Dominical de Jovens, que o tema desse trimestre é os bons e maus exemplos aprendendo com homens e mulheres na Bíblia. O tema dessa lição de número 3 é quando a chamada de Deus não faz diferença. Quando a chamada de Deus não faz diferença. Os filhos de Eli. Nós vamos fazer a leitura aqui de 1 Samuel, capítulo 2, do 27 ao 30, que diz assim: E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares? Que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Então aqui nós vemos uma história que eu quero resumir para vocês, ela, de uma forma um pouco didática, tá? Eu vou fazer um desenho para vocês compreenderem algo. O foco da lição é assim, você pode ter um chamado de Deus e você rejeitar o chamado de Deus. E as coisas com Deus não são naturais, não são físicas, elas são espirituais. E quando se fala em espírito, a gente tem uma ligação muito forte com o coração. Então, esses dois filhos de Eli tinham a chamada para ser sacerdote, para ministrar diante de Deus, para pegar o microfone, para pregar, eram pastores, profetas, missionários, tinham um chamado de Deus na vida deles. Eles exerciam o chamado? Exerciam. Mas sem estar com o coração segundo o coração de Deus. Se você não tem o coração segundo o coração de Deus, você vai desprezar o chamado de Deus na sua vida. Então nós temos que entender que algumas coisas são proféticas, que elas dependem que a tua alma, o teu espírito e o teu corpo estejam ligadas, estejam em sintonia, em harmonia, né? Então é necessário para desenvolver a chamada de Deus aqui na terra, que Ele tem para as nossas vidas de forma coletiva e individual, nós como corpo de Cristo ou nós individualmente, nós precisamos estar com o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito em harmonia para essa chamada. Então, eu gostaria muito de fazer um único desenho aqui, vou tentar mostrar, vamos ver se ele fica bom no vídeo, sobre o que era a adoração que foi determinada por Deus. Eu vou fazer um desenho que é daquilo que nós chamamos do tabernáculo de Moisés, tá? E nesse tabernáculo, ó, acho que dá para ver aí, né? Esse era o tabernáculo de Moisés. Ele é dividido em 3 compartimentos. O primeiro, o átrio. O segundo, aquilo que a gente chama de lugar santo. E aqui, o santíssimo. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma letra A. Vou colocar LS, que é o lugar santo. E vou colocar SS, que é santíssimo. Então, eu tenho o átrio. Salmo 100, entrai nos meus átrios com louvores, com cânticos, com ofertas. Lugar santo e lugar santíssimo. Por que eu estou fazendo esse desenho? Porque os filhos de Eli,
eles ministravam profeticamente dentro deste cenário. Tinha lá o tabernáculo, a tenda em Siló, e eles exerciam o seu chamado, o seu ministério aqui. Foi aqui que Deus chamou eles para exercerem o chamado. E eles falharam, eles erraram dentro desse limite ministerial que Deus colocou para eles. E nós vamos ver outros personagens bíblicos que também falharam dentro desse aspecto. E nós vamos ver qual é a importância disso. Então, átrio, lugar santo e santíssimo. Assim era separado o tabernáculo. Na época de Eli era o subsacerdote. Eli ministrava aqui no átrio, entrava no lugar santo e também vinha no santíssimo. Os seus filhos não, eles ministravam aqui no átrio e no lugar santo. Eles não podiam entrar no santíssimo para não morrer. Então eles desenvolviam o seu ministério aqui embaixo. E nós temos aqui, algo de interessante. Quando nós vamos, mergulhar um pouquinho aqui, lendo a história dos filhos de Eli, eu vou ler esses versículos que estão aqui na palavra, para ficar mais claro essa forma. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 12, começa a falar como que os filhos de Eli ministravam dentro deste desenho que eu fiz. Fala assim, e os filhos de Eli eram homens perversos, não conheciam o Senhor. Aonde está a perversidade? A perversidade está no coração. A Bíblia fala que Caim, ele era do maligno. A perversidade está no coração dos filhos de Eli. E por eles terem a perversidade no coração e não a palavra de Deus, porque se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você não peca contra Deus, mas eles tinham perversidade no coração, a Bíblia fala, eles não conheciam o Senhor. Então, para você conhecer o Senhor, você tem que ter um coração segundo o coração do Senhor, e não um coração segundo o diabo, o maligno, o perverso. E no capítulo 2 ainda, versículo 3 de 1 Samuel, ele fala assim, e o costume dos sacerdotes para com o povo era que, quando alguém oferecia um sacrifício, vinha o moço do sacerdote, enquanto cozinhava as carnes, trazendo na mão um garfo de 3 dentes, e o introduzia na caldeira, na panela, no caldeirão ou no tacho, e tudo que o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim fazia com todos os israelitas. Isso era feito aqui, no átrio, tá? Porque aqui no átrio, vou fazer um desenhozinho assim, aqui a gente tem um altar, tá? Aqui eu tenho um altar, que a gente chama de altar de sacrifício. Era aqui que eram feitas ofertas de sacrifícios. Se nós formos fazer uma tipologia com Jesus Cristo, nós temos aqui Jerusalém. Aqui fora de Jerusalém nós temos o Monte da Caveira, o lugar, o Calvário, onde Jesus Cristo foi sacrificado. Ele foi sacrificado fora das portas de Jerusalém. E aqui representa o sacrifício de Jesus. Tudo tipologicamente falando, como Deus revelou para Moisés, foi feito aqui na terra, apontando para Cristo. Então, era aqui que eram oferecidos sacrifícios. Era aqui que a carne era cozinhada. Era aqui que o sacerdote vinha e pegava a sua parte. Era o que os filhos de Eli faziam. Eles ministravam aqui, Então aqui eu vou colocar, vou escrever filhos de Eli. Eles ministravam aqui. E o que eles faziam aqui neste lugar? Vamos continuar. 1 Samuel 2,15. E antes de que se queimarem a gordura, o moço do sacerdote vinha e dizia ao homem que oferecia o sacrifício: dá-me essa carne para assar ao sacerdote, porque ele não tomará a ti carne cozida, mas crua. Quando Deus revela para o povo que iria tirar o povo do Egito, ele ordena a Páscoa. Ele dá algumas instruções. E a instrução era sacrificar o animal, passar o sangue na verga, nos obrais, se assentar à mesa, todos preparados, cajado na mão, roupa, sandália nos pés, colocar a carne no forno e não podia comer ela crua. Olha que coisa interessante. Aqui eles queriam a carne crua. Eles já estavam indo contra o mandamento de Deus.
E o que eu posso entender? Essa carne é um alimento, tá? Então vamos fazer aqui mais uma simbologia, um tipo. Quando você come uma carne crua, ela não está preparada, pode trazer doenças. Paulo fala assim, ó, a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Ela é um maná vivo que desceu do céu. Não é o maná que os nossos pais, como diz a Bíblia, comeram no deserto e morreram. Aí Paulo fala assim, ó, a letra, a Bíblia, nosso alimento, comida, ela mata. Mas o Espírito Santo vivifica. Ou seja, a carne crua mata, mas a carne cozida, preparada no fogo, fogo fala da ação do Espírito Santo, ela traz vida. Então só a letra, ela mata. Mas quando tem a operação do Espírito Santo para nos trazer o entendimento, para nos ensinar, ela traz vida, ela revela. E o que os filhos de Eli estavam fazendo no átrio? Estavam querendo a carne crua, estavam pegando a carne crua, estavam desprezando a operação do Espírito Santo de Deus que traz vida. No versículo 16 fala assim, e se o homem lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, então tomarás para ti o quanto deseja a tua alma. E ele dizia, não, dá-me a carne agora mesmo ou tomarei a força. Então, um animal, o sacrifício, ele era oferecido aqui no altar. E ele tinha que queimar a gordura. A gordura, ela se estabelece ali em cima de uma glândula chamada glândula suprarrenal, que é responsável para gerar as emoções nas nossas vidas. Olha que coisa interessante, adrenalina, emoção. E quando eles falam que eles querem tomar a carne crua, ou seja, eles não querem que a gordura seja queimada, porque primeiramente a gordura era queimada, oferecida a Deus, e o sacerdote, ninguém podia tocar a gordura, aquilo pertencia a Deus. Eles não, eles queriam a gordura para eles. Isso nos remota lá ao Jardim do Éden, quando Deus fala assim, ó, vocês podem comer de todo o cordeiro, menos da gordura. Opa, foi isso? Não, mas é parecido. Deus falou, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa pertence a Deus. E aqui é a mesma coisa. Deus deu para os sacerdotes a comida, o sustento, através das ofertas. Só que eles não podiam tocar na parte de Deus. Qual era a parte de Deus? A gordura. E a gordura fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Muitos hoje em dia estão ministrando, tentando tocar ou tocando nas emoções e nos sentimentos das pessoas. Falando para pessoas, ó, é glória, é vitória, é bênção, quando não tem vitória e quando não tem bênção. Estão trabalhando a palavra de Deus numa perspectiva motivacional. Em vez de levar o povo ao arrependimento, a se humilhar, a buscar a Deus, estão levando o povo a viver de ilusão, a viver correndo atrás de bênção e não do abençoador. E quando nós nos aproximamos do abençoador, nós sentimos a sua glória e nós reconhecemos que somos pó, a nossa falha, nós nos humilhamos, nós nos arrependemos. É o contrário. E os filhos de Eli estavam tocando ali na emoção, na parte que é reservada a Deus. Deus fala, eu estou perto de um coração contrito. Deus não desprezará um coração quebrantado e contrito. Eles queriam o coração quebrantado e contrito para eles. Eles queriam tocar na emoção. E hoje muitos ministros estão tocando na emoção das ovelhas do Senhor, estão tocando na gordura e estão usando essa gordura para se alimentar. E Deus vai trazer juízo sobre a vida deles. Muitos fazem isso de forma consciente ou inconsciente, mas eles estão trabalhando com emoções. Nós não fomos chamados para trabalhar nas emoções da pessoa. Nós somos chamados para tocar no espírito das pessoas. Porque a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. A verdade de Deus, ela penetra. Ela é uma espada mais afiada de dois gumes que faz divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Ela passa a esfera, ó, entre alma e espírito. Na alma tem as emoções, a psique, a personalidade. Ela divide o que é alma e o que é espírito. E ela vai vir a verdade tocar no espírito para que se produza uma verdadeira adoração. E esses homens estavam tocando na parte de Deus, na árvore do conhecimento do bem e do mal, daquilo que era proibido ao homem. E é isso que nós vemos aqui nesse texto. E depois, no versículo 17, nós vemos aqui algo registrado que diz assim, ó: e o pecado desses jovens, os filhos de Eli, era muito grave perante o Senhor Jeová.
porque os homens desprezavam as ofertas do Senhor. E tem muitas pessoas hoje nos nossos dias que estão desprezando as ofertas. Estão brincando, estão dando esmolas para Deus, não entendem o significado profético das ofertas, desprezam, fazem pouco caso. Tem denominações aí que nem falam sobre dízimo e ofertas. Outras é mais oferta, um fala sobre dízimo. Outras é dízimo e um fala sobre oferta, um fala de nada. Estão desprezando. Foi o pecado desses jovens. Deus está falando, dízimos e ofertas são muito importantes para Deus. Malaquias fala, no que me rouba? No que me roubais? Me roubam nos dízimos e nas ofertas. Ofertas no plural, porque tem vários tipos. Você tem primícias, você tem oferta alçada, você tem oferta de sacrifício, tem oferta de santificação, você tem vários tipos de ofertas. Você tem oferta, aquela que você dá para os pobres para fazer caridade. Você tem ofertas para o reino, para a obra, para sustento, para abençoar profeta, para o sacerdote, para o pastor. Você tem vários tipos de ofertas. E quando nós desprezamos, Deus nos imputa esse pecado, assim como foi com os filhos de Eli. Então, tome muito cuidado, isso tem um aspecto profético. Então, os filhos de Eli, eles ministravam aqui, ó. E eles desprezavam aqui no átrio os sacrifícios que eram feitos. Sabe quem foi sacrificado aqui? Vou fazer um desenho para ficar claro. Quem foi sacrificado aqui, ó? Vou fazer uma cruz. Jesus foi sacrificado no átrio, fora dos muros de Jerusalém. Então eles estavam desprezando o sacrifício de Jesus Cristo, pois o sacrifício não veio para tocar nas nossas emoções, o sacrifício veio para salvar a nossa alma do inferno. Jesus não veio brincar com emoções, Jesus não veio para fazer discurso motivacional. A Bíblia fala assim, ó, e lá em João, que, ó, meus discípulos, o mundo vão odiar vocês porque eles me odeiam, porque eu prego contra o pecado. A palavra de Jesus não era motivacional, não, era contra o pecado do homem. E isso levava o mundo a odiar a mensagem de Jesus e a odiar os seus discípulos. Eles, os filhos de Eli, estavam tocando aqui, ó, no sacrifício de Cristo, desprezando, roubando aquilo que era de Deus. E isso os levou à morte. Eles não morreram aqui na hora, mas eles morreram no momento de guerra, que Deus permitiu que o inimigo viesse para tocar. E deixa eu te falar uma coisa aqui que é muito interessante. Quando uma ovelha peca ali no meio da congregação, você está na sua igreja, você tem lá o corpo de obreiros e você tem as ovelhas. Quando a ovelha peca, vem juízo. Pecado traz maldição, traz consequências sobre a vida dela. Quando um sacerdote, quando um pastor, quando um líder peca, todo o povo sofre. E olha isso aqui, ó. Levítico capítulo 4, versículo 3. Olha o que está escrito. Se for o sacerdote ungido que pecar, os filhos de Eli eram sacerdotes ungidos. Um pastor é um sacerdote ungido. Um líder que foi ungido por uma determinada função é um sacerdote ungido. Se o sacerdote ungido que pecar, tornando o povo culpável com isso. Ou seja, quando o sacerdote, quando o líder peca, a culpa cai sobre o povo. As consequências caem sobre o povo. A maldição cai sobre o povo. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Se você estiver debaixo de uma liderança que está em pecado, as consequências do pecado dele vão vir sobre sua vida. Você vai se tornar culpado pelo pecado que ele cometeu. É o que está escrito aqui, ó. Se o sacerdote ungido que pecar, tornando o povo culpável com isso, tá? Depois ele fala, ele tem que se arrepender, tem que confessar, tem que ofertar para ele receber a expiação do seu pecado. Mas o conceito que eu quero que você entenda é que se o sacerdote ungido pecar, todo o povo será culpado com isso. Por quê? Porque os filhos de Eli estavam em pecado. Eli, o seu pai, estava fazendo vista grossa. O que aconteceu? Os filisteus, o inimigo, subiu contra o povo de Israel e eles morreram na mão dos inimigos. Quem morreu foi Hofni e Finéias? Foi. Mas todo o exército de Israel morreu naquele dia. Foram subjugados, destruídos pelo inimigo. Por quê? O pecado dos sacerdotes
traz consequências sobre o povo. Isso é profético, estava lá em Levítico capítulo 4 e veio se cumprir e deixar um ensinamento para as nossas vidas. Então, se você quer ter um chamado de Deus, se você for ungido para desempenhar um chamado, entenda que se você pecar, a culpa vai cair sobre os seus liderados. A culpa vai cair sobre aqueles que Deus confiou para você cuidar e trazer vida. E o juízo é muito maior do que uma simples ovelha pecar. Porque o seu pecado vai trazer consequência para você e para todo o povo. É por isso que muitas vezes quando um líder de uma grande denominação peca, aquela denominação acaba. Porque vem uma maldição terrível sobre o povo. Muitos se desviam, não conseguem mais voltar para a presença do Senhor. Por quê? O pecado do sacerdote joga culpa sobre o povo. E isso é terrível. Muitas vezes as pessoas não têm maturidade para lidar com isso e elas caem. Elas morrem espiritualmente. E nós vemos o exército do Deus vivo nessa época que morrer. Por quê? Os filhos de Eli estavam pecando, desprezando os sacrifícios, tocando nas emoções do povo, na gordura do sacrifício, trazendo assim culpa sobre o povo e fazendo o povo morrer, ser subjugado, estar debaixo da escravidão dos inimigos filisteus. Olha, a Bíblia é linda. São princípios. Deus se move através de princípios. E nós precisamos entender isso. Então, vamos lá. Voltando para o nosso tabernáculo, os filhos de Eli trabalhavam aqui. Quando Deus institui esse tabernáculo e o ministério levítico, nós temos Arão e seus filhos. Nós temos Arão e seus filhos e cabe um destaque ali para dois filhos de Arão, que eles pegam aqui, ó, oferece o sacrifício, isso aqui está em fogo, está em brasas, eles pegam as brasas daqui e eles entram aqui, ó. Eles entram no lugar santo, até chegar no lugar santo dos santos, com o incensário na mão para oferecer adoração a Deus. Esses os filhos de Arão. Quando eles fizeram isso, eles chegaram aqui e eles morreram, porque a Bíblia fala que eles ofereceram fogo estranho para Deus. Por quê? Porque se o sacrifício aqui não for de acordo com o que Deus estabeleceu, o fogo que está queimando aqui, ele se torna fogo estranho. Por quê? Porque o que determina de o fogo ser um fogo estranho ou não é o sacrifício. Então, se não tiver um sacrifício de acordo com o que Deus estabeleceu, né, se o sacerdote não oferecer um sacrifício de acordo com o que Deus estabeleceu, o fogo se torna estranho e ele vai ser o sacrifício diante de Deus. Por isso que os filhos de Arão morreram aqui, Nadab e Abiú. Os filhos de Eli não ofereciam sacrifícios de acordo com a vontade de Deus e eles morreram fora daqui, ó. Morreram fora desse local. Morreram fora, eles morreram no campo de batalha, fora da presença de Deus, do tabernáculo de Deus. Os filhos de Arão morreram diante da presença de Deus que fulminou eles, porque o sacrifício oferecido aqui não foi de acordo com o que Deus tinha. Então só fogo não adianta, viu, crente pentecostal? Eu também sou. Mas só fogo não adianta, ele pode ser estranho se o sacrifício não for. Trouxe morte para os filhos de Arão, trouxe morte para os filhos de Eli. E aqui, ó, essa parte do átrio representa o pai. Ó, o pai. Caneta 1 quer escrever de pé. Representa o pai. Ou, desculpa, aqui representa o filho. Por isso que ela não quis escrever, ó. Aqui representa o filho, onde tem o sacrifício de Jesus Cristo. Fora do lugar santo, fora dos portais de Jerusalém. Aqui, ó, eu tenho uma figura. Aqui são dois compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo, eu tenho uma figura. E aqui eu vou chamar a figura do Pai. E aqui eu vou chamar a figura do Espírito Santo. Por que eu vou chamar aqui o Filho? Porque aqui tem o sacrifício, o altar de holocausto, onde Jesus se deu por nossas vidas. Nós aceitamos a Jesus, nós entramos agora na presença de Deus e vamos participar da comunhão do pão, do candelabro, vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Para depois entrar no lugar santíssimo. O que tinha no lugar santíssimo? 2 elementos.
Nós tínhamos a Arca da Aliança e o altar de incenso. Não, pastor, você está errado. Se você for ver lá no Antigo Testamento e Êxodo, quando Deus revela para Moisés, aqui no lugar santo eu tenho a mesa do pão, o candelabro, e eu tenho aqui o altar de incenso antes de entrar no lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança. Só que esse não era o modelo de Deus. Vamos lá para Hebreus, capítulo 9, e vamos ver o que o escritor aos Hebreus nos fala, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Ele fala assim: ora, também o primeiro, ele está falando do tabernáculo de Moisés, tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Olha que coisa linda, hein? Ou seja, ele tinha um aspecto profético, tudo que estava acontecendo ali era profético, porém aqui na terra. Versículo 2: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da preposição ao que se chama o santuário. Vamos lá. Lembra, eu tenho o átrio, aí ele chama aqui, ó, tabernáculos. Tabernáculos. Tabernáculo, tabernáculo, tabernáculo. Por isso que lá o salmista fala que Jesus, ele tabernaculou entre nós. Ele veio primeiro em carne, aí agora ele vem através do Espírito Santo e depois ele vai tabernacular conosco eternamente na Jerusalém Celestial. Mas esse é um outro assunto. Então eu tenho tabernáculos. Ele fala que o primeiro tabernáculo é onde tem a mesa, o pão da preposição, que se chama santuário ou lugar santo. Aí ele fala, mas depois tem um véu, tá vendo esse risco aqui? Ó? É o véu que faz separação entre o primeiro e o segundo tabernáculo. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Aí agora Hebreus 9, versículo 4 é o que ele fala. Que tinha um incensário de ouro, tinha aqui ó, um altar de incenso, que tinha um incensário de ouro e a arca, aquele caixote, a arca da aliança de Deus. Estava aqui dentro, ó. Estava aqui, sabe por que Nadab e Abiú morreram? Porque quando eles entraram oferecendo fogo estranho, o altar de incenso estava aqui, ó. Eles morreram quando eles entraram aqui. Aí depois que eles fizeram isso, Deus falou, não, pega esse altar de incenso, traz aqui para fora, bota o véu e só o sumo sacerdote, os filhos dele não mais, só o sumo sacerdote vai entrar aqui, ó, para não morrer. E ele só podia entrar aqui uma vez por ano, depois que era feito aqui, ó, o sacrifício por todo o povo, expiando o pecado do sacerdote do povo, o dia do Yom Kippur, que se chama. Ele ia passar por aqui até entrar lá. Ele ia pegar as brasas aqui, ó, alimentar o altar de incenso e entrar no lugar santo. Por isso que aconteceu. Então, lá em Hebreus ele fala, né, que tinha um incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro em todo o redor e que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Ou seja, Deus ele nos mostra qual era o modelo, o que ele estabeleceu, mas através do pecado do homem foi se alterando, até mesmo para preservar o homem da morte. Nós precisamos entender isso. Isso que o escritor aos Hebreus nos fala em capítulo 9 é coisa maravilhosa. Ele revela qual era o propósito inicial. Porque nós vemos Zacarias, pai de João Batista, ministrando no templo. Ele estava ministrando diante do altar de incenso quando o anjo veio lhe dar o recado que ele seria pai de forma sobrenatural. Não tinha mais a arca, ele estava ministrando diante do altar de incenso. O altar de incenso, depois da arca, era a peça mais importante que tinha. Então nós vemos, né, a figura aqui, ó, do Filho Jesus, a figura do Pai e a figura do Espírito Santo. Por quê? Porque você pode blasfemar aqui no átrio contra Jesus que você recebe perdão. Você pode até blasfemar contra Deus aqui no lugar santo, quebrando a comunhão com os santos, né? Desprezando ali o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Só que isso é perdoável. Mas você não pode
blasfemar contra o Espírito Santo, porque é ele quem revela a glória, a presença de Deus. É aqui, ó, neste local, no lugar santíssimo, que os verdadeiros adoradores entram diante de Deus. E se aqui você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Blasfemou contra Jesus, tem perdão. Blasfemou contra o Pai, tem perdão. Agora, contra o Espírito Santo, não tem. É por isso que também o escritor aos Hebreus fala, é impossível a pessoa que aceitou Jesus, passou por este caminho e entrou na presença, na glória de Deus, conheceu um pouco das coisas da era vindoura, teve a experiência aqui com a glória de Deus manifestada pelo Espírito Santo. É impossível ela voltar para o pecado e se reerguer. São mistérios da palavra de Deus. Então eu fiz esse desenho porque os filhos de Eli estavam desprezando as ofertas, tipo do sacrifício de Cristo. Sendo que parte da oferta pertence a Deus, o homem não pode tocar nas emoções das pessoas. Ela pertence a Deus, é o coração, amará o Senhor teu Deus de todo o meu coração, com toda a sua mente, com todas as emoções. Nós não podemos tocar na gordura. Erro deles, falha deles. E os filhos de Arão morreram aqui, entrando com fogo estranho. E isso me remete também à oferta de Caim e Abel. Os dois ofereceram oferta, duas ofertas boas, porém o coração de Caim era perverso, era do maligno. Então nós temos que entender que tem uma forma de entrar na presença de Deus, não é de qualquer jeito. Eu não posso desprezar as ofertas, eu não posso tocar naquilo que é de Deus. E isso está relacionado a chamado. Se você quer ter um chamado na sua vida ministerial, entenda que você tem uma responsabilidade grande. Porque quando você peca, o pecado seu passa para o povo, para os seus liderados. Você tem que ter entendimento profundo do sacrifício de Cristo, do valor das ofertas no mundo espiritual. Você não está aqui para brincar com as emoções das pessoas. Você está aqui para levar as pessoas a ter mais intimidade com Deus, a ajudar elas a entrar no lugar santo, ultrapassar ali e adentrar e viver no Santíssimo, onde está a glória, onde está a presença, onde está a manifestação poderosa do Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de avivamento. O avivamento só vem depois que você passa por Cristo, começa a ser cheio ali no candelabro, nas luminárias, aonde a luz nunca pode se apagar, quando você está em comunhão com Deus, com seus irmãos, se andares na luz, como na luz ele está, quando você está ali no espírito de adoração, passando pelo altar de incenso e mergulhando no lugar santíssimo, na presença do Espírito Santo de Deus, isso sim é ministério. Então muitas pessoas são consagradas, têm chamado, mas desprezam o seu chamado. Jesus falou, né? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E uma outra verdade, filhinho de peixe não é peixinho. Criatura de Deus não é filho de Deus. A criatura só se torna filho de Deus quando ela entrega a vida a Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12. Então, filhinho de peixe não é peixinho. Filhinho de pastor não é pastorzinho. Filhinho de crente não é crente, às vezes é cretino. Por quê? Porque a pessoa precisa ter uma experiência sobrenatural. Precisa ter intimidade com Deus individualmente. Eu não posso viver da experiência dos meus pais, dos meus filhos, não posso viver da experiência dos meus irmãos. Nós temos que levar todos aqueles que estão perto de nós, familiares, amigos, filhos, a terem uma experiência profunda com Deus. Outra coisa interessante, o texto que nós lemos de 1 Samuel, capítulo 2, 27 ao 30, onde o profeta vem e repreende a Eli. Agora vamos lá, eu tenho Eli, o sumo sacerdote, Hofni e Finéias, seus filhos, sacerdotes. Quem está num pecado profundo? Os filhos. Mas o profeta foi repreender o pai. Ó. Então você entenda que quando você tem uma chamada ministerial para desenvolver algo de liderança, preste atenção, o pecado dos seus liderados vai ser cobrado de você se você não os repreender, não os exortar ao arrependimento. É necessário. Ah, pastor, mas eu tenho uma pessoa na igreja lá, né, que não dá dízimo, que está em pecado, que está na mentira, que está na... Repreende ela. Corrige, porque Deus corrige aqueles que amam.
Faça isso com amor. Se você não fizer, o juízo vai vir sobre você. Porque Deus te deu um cargo de liderança e você tem que zelar pelo seu liderado. Zelar para quê? Para que ele entre no Santo dos Santos, que ele tenha comunhão e intimidade com Deus, e o pecado vai tirar ele da comunhão com Deus. Quer ter um chamado, jovem? Glória a Deus. Isso é muito importante. Paulo fala, bem-aventurado aquele que almeja o episcopado, almeja ter um chamado. Mas entenda que a responsabilidade é grande. Porque o pecado deles vai ser cobrado de você. Lá em Levítico 5:1 fala assim, se você ver a coisa errada e não denunciar, o sangue vai ser cobrado da sua mão. Então o profeta ele veio sobre o pai, porque o pai era responsável pelos filhos. O pai é uma figura de autoridade espiritual que é responsável pelos seus liderados. Então o papel do pastor é repreender, exortar e ensinar com amor aqueles que estão pecando no meio da congregação. Não é simplesmente deixar eles jogados lá no meio da congregação. Porque ele está vendo a coisa errada e ele não está agindo. O sangue vai ser cobrado na mão dele. Por isso que o profeta foi até Eli. O profeta não se dirigiu aos filhos de Eli. O profeta foi até o Eli porque ele era autoridade espiritual sobre seus filhos, sobre Israel. Ele era autoridade ministerial sobre os seus obreiros. Eu já conheci um pastor que um de seus filhos estava em pecado. Ele foi corrigir os filhos, corrigiu o filho. Amém, glória a Deus. Aí um de seus obreiros trabalhava e não dava o dízimo. E ele, deixava por isso mesmo. Aí eu contei uma história, falei, tem um outro pastor aqui que permite pecado dentro da igreja, obreiros em pecado, obreiros que não são dizimistas, não são ofertantes, que fazem isso, isso e aquilo. E maldição veio sobre a família. Os filhos deles, 90% dos filhos deles se desviaram. O 10% que não se desviou passou por sofrimentos terríveis. E eu falei, pastor, não deixa. Repreende, chama na chincha ali o povo. Tem dó não. Mas pode querer sair da igreja. Deixa sair, pastor. Não permita o pecado no meio da congregação que Deus te confiou. Ali é para ser um lugar santo. Ele não fez isso. Veio juízo terrível sobre a vida dele. Juízo terrível, passou por um sofrimento terrível. Por quê? Porque é um princípio bíblico. Eu não posso permitir pecado no meio do povo, no meio da igreja. Então, se você quer ter uma chamada, entenda que isso é algo tem que ter muita responsabilidade para você não fazer como os filhos de Eli, para você simplesmente desprezar a chamada de Deus. Senão a chamada vai ser só um cargo, vai ser uma função que não vai valer nada, mas Deus ele está olhando para o seu coração, para as intenções do seu coração, e ele vai te julgar de acordo com a intenção do seu coração. Se o seu coração não for segundo ao dele, vai vir juízo sobre a sua vida. E sabe qual era o principal problema dos filhos de Eli? Eles não eram tementes a Deus. Tudo que Deus queria deles era um relacionamento, não, e eles estavam usando a Deus para benefício próprio. E isso é terrível. Sabe aonde eles ministravam? Em Siló. E Siló fala do lugar do tabernáculo do sacrifício. Só que assim, Deus, um pouquinho mais para frente, alguns anos para frente, bota no coração de um homem que era segundo o seu coração, e fala assim, só o sacrifício não adianta, esse povo aí oferece sacrifício, mas com coração impuro, eles me louvam com coração impuro. Não adianta, eu quero é sinceridade, eu quero adoração. Aí, eu tinha o sacrifício em Siló, aquele culto levítico estabelecido em Siló, e Deus profeticamente mostra como que seria o culto da igreja. No culto da igreja não tem sacrifício, você não mata animal, porque Jesus é o sacrifício perfeito, morreu uma vez só por todos. Lá em Siló, no Antigo Testamento, lá na nação de Israel, eles vivem no tabernáculo em Siló, oferecendo animais, porque eles não têm Jesus. Nós que temos Jesus, Deus estabelece agora um novo culto. Aonde que era esse culto? Era lá em Jerusalém, num lugar chamado a tenda de Davi, tabernáculo de Davi. O que tinha na tenda e no tabernáculo de Davi? Tinha adoração 24 horas por dia. Tinha louvor, tinha profecias, tinha oração 24 horas por dia. Enquanto aqui estava se oferecendo sacrifícios de animais, aqui estava tendo adoração. Por quê? Porque os filhos de Eli desprezaram a adoração. Eli desprezou a adoração ao Senhor. Aí Deus mostrou como Israel desprezou aquilo que Deus tinha para eles. Agora eu vou dar para um outro povo que antes não era meu povo, diz a profecia.
Então agora, o tabernáculo de Davi é tipo da igreja, que não vai mais adorar com sacrifícios de animais, vai adorar agora com oração, com jejum, com louvor 24, orai e vigiai sem cessar, diz Jesus, 24 horas por dia. Quando falhou aquele primeiro modelo de adoração, Deus estabelece a igreja com um novo modelo de adoração. Então, você tem um contraste. A lâmpada, a Bíblia diz que a lâmpada se apagou na época de Eli no tabernáculo, mas ela se acende com Davi. Sabe o que tinha ali no tabernáculo? Você tinha o altar de holocausto, tinha a mesa, você tinha o incensário, mas você não tinha a arca, você não tinha a presença. Por quê? Porque quando os filhos de Eli rejeitam e tocam na gordura, eles vão para a guerra, eles levam a arca e o inimigo destrói o exército de Deus e ainda rouba a arca. Aí quando Davi consegue recuperar essa arca, ele traz a arca não para Siló, não para onde está sendo oferecido o culto levítico. Agora ele traz para algo que é profético, ele traz para a sua tenda, para o seu tabernáculo, aonde ele estabeleceu turnos de oração 24 horas por dia. E é ali que é a presença de Deus não está mais com Israel. A presença de Deus agora está com a igreja, porque a arca, a presença está na tenda de Davi com oração, adoração 24 horas por dia. E isso é um mistério enorme. Se você quer ter um chamado, quer dar valor no seu chamado, se você não quer fazer como os filhos de Eli, você precisa estar em adoração 24 horas por dia. Você tem que estar em Jerusalém, na cidade lá de Davi, onde ele reina. Você não pode estar em Siló, preso na lei, preso no juízo. Você tem que estar agora na graça, vivendo ali na presença de Deus 24 horas por dia. Coisa que os filhos de Eli não faziam. E por eles não fazerem isso, eles caíram. E eles caíram com o que? Eles caíram em pecado sexual. Eles caíram no pecado que a gente chama de pecado financeiro. Eles estavam roubando as ofertas. Eles caíram também em questão da autoridade. Eles abusavam da autoridade que eles tinham como sacerdotes. E os sacerdotes naquela época para o povo era a autoridade máxima. Então eles caíram com poder, eles caíram na área sexual e eles caíram em relação a dinheiro. E é a mesma coisa, o mesmo triplé que o diabo usa para nos derrubar. Por que é triplé? Porque se você tirar um, consequentemente você vai ser levado por os outros dois. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Quando você cai num pecado, já vai vir chamando outro e outro. Porque quando um demônio entra, ele chama mais 7. E vai aumentar o nível de pecado na sua vida. E outra coisa interessante, olha, que eles tocavam na gordura, enquanto estava se cozinhando alimento, porque parte era para alimento do sacerdote, então fala de comida. A Bíblia fala que eles tinham relações com mulheres ali, então, ou seja, eles estavam no pecado sexual. E os cultos pagãos na história da humanidade, eles têm alguns elementos. Um deles é comida e o outro é sexo. O diabo usa comida e sexo para estabelecer um culto a ele mesmo, ao próprio diabo, a demônios. Eles usam até hoje, se você ver algumas, vamos falar assim, religiões, eles oferecem comidas, tem rituais sexuais, tem várias coisas que fazem para adoração ao diabo. E pelos filhos de Eli estarem ali presos com pecado sexual, tocando na comida, com abuso de autoridade, botando a mão nas ofertas, que é algo sagrado para Deus, eles foram chamados como filhos de Belial. E isso os levava também a outros abismos, porque eles, quando tocavam na oferta, eles estavam roubando. No que me roubais? Nos dízimos nas ofertas. E quando você rouba, abre a porta para um pecado, para um demônio chamado de espírito de violência. Então o espírito de roubo vem sobre eles, porque eles não são tementes a Deus. Aí vem o espírito de violência agir na vida deles. E esse espírito de violência vai abrir as portas para os espíritos de imoralidade sexual, prostituição, adultério, tudo que eles faziam aqui. E nós precisamos entender que sem intimidade com Deus, sem a presença, sem a arca, vem a morte. Foi por isso que eles morreram. Deus ainda deu tempo para se arrepender, enviou profeta. Samuel, ainda criança, profetizou. E eles não se arrependeram. Nem o pai, nem os filhos. E com isso veio uma maldição. A sua família agora, Eli, não será mais
sacerdotal. Vou pegar outros da linhagem de Arão para assumir. A sua linhagem acabou, morreu. E quando nós temos um ministério, nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando nós falhamos, pecamos, a culpa vem sobre o povo e vem sobre a nossa família. Foi o que eu falei da história aqui do pastor, que é uma história verídica. E Deus, ele faz o seguinte, ele honra aos que honram a ele. Honra aos que me honram. Amo aos que me amam. Os que me buscam de madrugada me acharão. Quando nós somos fiéis a Deus, ele nos honra. Quando nós o amamos, ele nos ama. Ele nos honra. Então eu preciso entender que ninguém é insubstituível. Se Deus te der uma chamada e você falhar, ele te substitui. E saiba, tem pessoas muito melhor do que você e eu para fazer a vontade de Deus. Mas pela sua misericórdia, ele permite eu e você sermos usados. Só que nós temos que fazer, nos esforçar muito. Josué, esforça-te, tem bom ânimo, medita dia e noite na minha palavra, esforça-te. Se nós nos esforçarmos, Deus nos ajuda. Então, entenda, nosso Deus, que é um Deus de amor, ele vai levar alguém à morte? Levou Ofni e Finéias? Não levou Nadab e Abiú porque estavam tocando naquilo que era dele? Naquilo que ele estabeleceu? Tem um caso no Novo Testamento onde um casal chamado Ananias e Safira, eles tocam em algo que é de Deus e morrem. Agora deixa eu te contar um segredo, um mistériozinho aqui para você refletir. Preste atenção nisso. Quando Nadab e Abiú morrem, ao entrar ali no lugar santo, santíssimo, com fogo estranho, isso está relacionado com oferta. Lembra que eu falei? Se a oferta não for agradável a Deus, o fogo é estranho. Porque acender o fogo é fogo. É física, fogo é fogo. Se botar a mão queima, esquenta e tal. Mas o que vai fazer esse fogo ser agradável a Deus ou não? É a oferta, é o sacrifício. Então se a oferta, como a oferta de Caim não foi aceita por Deus, porque o coração dele não era segundo o coração de Deus. Deus olhou primeiro para Caim, depois para a sua oferta. Deus rejeitou primeiro a Caim para depois rejeitar a oferta. Então, e Caim teve um jugo sobre ele. Nadab e Abiú, né, eles tocaram na oferta, no sacrifício, ofereceram fogo estranho e morreram. Os filhos de Eli tocaram na oferta, na gordura das ofertas que eram de Deus, morreram. Ananias e Safira tocaram na oferta e morreram. Tá vendo como a oferta tem poder? A Bíblia fala que a oferta de Abel, ela fala até hoje. Ela tem voz no mundo espiritual, ela é uma arma. É por isso que outras religiões oferecem ofertas a demônios para tentar nos destruir, acabar com casamentos, com a vida das pessoas, para trazer opressão. A oferta tem um poder e quando nós tocamos na oferta de Deus, nós morremos. Ananias e Safira venderam a propriedade e levaram uma oferta para Deus, mas com um coração mentiroso, eles mentiram. Quando eles tocaram na oferta, morreram. Os filhos de Eli, quando tocaram na gordura, nas emoções, mentiram. Nadab e Abiú, quando não ofereceram o sacrifício perfeito e entraram com o fogo, morreram. Nós vemos em vários outros textos, em Joel, vários outros profetas, Malaquias, quando Deus fala assim, eu não aceito a oferta de vocês, vocês me oferecem animais com defeitos. Ofertas defeituosas. Quando o nosso coração não está alegre, não está sincero para oferecer uma oferta de sacrifício que custe algo, que seja ali com o coração puro e sincero, crendo no poder de Deus, nós corremos o risco de morrer. Houve essa morte antes da lei, com a lei. Houve a morte após a lei, no período da graça com Jesus Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o pecado dos filhos de Eli, eles desprezaram o seu chamado, as promessas de Deus, a honra de serem ministros de Deus, porque eles tocaram nas ofertas. E tem muitos hoje tocando nas ofertas de Deus. Não só na oferta financeira, mas na oferta emocional. Tocando em tudo aquilo que é de Deus que não pertence aos homens. E o nosso coração nos acusa, nos torna inocentes ou culpáveis diante de Deus. Então que você possa
aprimorar esse entendimento, esse conhecimento, que Deus tem uma chamada para a sua vida e você precisa exercer essa chamada com entendimento, com preparo para não errar e não trazer maldição sobre você e sobre os seus liderados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.